Bom dia, quinto ano A, quinto ano B. Eu digo bom dia porque eu acho que vocês irão assistir o vídeo talvez de manhã, mas se não for de manhã, uma boa tarde, uma boa noite, tá bom? Bom, estou aqui para, a partir de hoje, começar a ministrar para vocês, até o dia que nós reencontrarmos, aulas através de vídeos. E eu conto com a colaboração de cada um de vocês, para que não caia no esquecimento o nosso aprendizado, que já se iniciou no mês de fevereiro e não pode se perder por esses dias que nós estamos em casa. Lembrando que vocês não estão de férias, vocês estão apenas resguardados por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo, né? E nós estamos obedecendo ordens dos nossos governantes e por isso não podemos estar em salas de aula com vocês. Então, diante disso, eu gostaria muito que vocês pegassem um livro de história, abrissem aí na página 22, que é o capítulo que nós estamos estudando. Inclusive, algumas aulas desse capítulo já foi ministrada, mas eu estarei fazendo uma breve revisão e focando nos assuntos que ficaram aí por terminar, tá? Que com certeza, não sei ao certo, né, quando que nós iremos voltar, mas será um dos capítulos aí que virão para fazermos aí uma provável prova, avaliação, tá bom? Bom, o capítulo 2, que nós iniciamos em sala de aula, ele vai falar exatamente o momento aí da pré-história e da história. Lembra que eu passei para vocês em sala de aula, tracei no quadro uma linha do tempo, expliquei que na pré-história nós trabalhamos lá com 3 períodos, que foi Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, cada um com as suas próprias características. Vamos dar uma relembrada. Período Paleolítico é um período que ficou caracterizado pelos homens que viviam na caverna, comiam, né, procuravam alimentos como caça, coleta de frutos, raízes. Também o instrumento de trabalho deles era pedra lascada e eles eram nômades, e o maior descobrimento desse momento da história aí do Paleolítico, finalzinho do Paleolítico, né, será a descoberta do fogo. Então, lembrando que os paleolíticos, eles eram nômades, moravam em cavernas, viviam da caça e coleta de frutos e raízes, instrumento de trabalho pedra lascada, e a maior descoberta, que é o finalzinho do Paleolítico para chegar no Neolítico, seria a descoberta do fogo. Também trabalhamos em sala de aula, já na página 24, sobre o período Neolítico. O período Neolítico ele é caracterizado pelo momento em que os homens se tornam sedentários, deixam de ser nômades, começam a trabalhar na agricultura, há uma evolução aí da agricultura, né? Eles vão começar a ter domínio da agricultura, também vão se tornar, vão começar a domesticar animais. Vai começar também a moradia. Qual vai ser o estilo de moradia deles? As pequenas aldeias, certo? Vão começar a produzir vasos de cerâmica para transporte até então dos seus excedentes da agricultura, ou transportes de azeite, ou transportes de água, o que for necessário. Certo? Então, o período neolítico, período caracterizado pelos homens sedentários. Já tem moradia? Sim. Pequenas aldeias irão surgir. Como é a forma de trabalho deles? Eles trabalham de forma coletiva, cada um desempenhando uma função. Inclusive, na nossa última aula que eu tive com vocês, na última semana, foi na página 26 e na página 27, que tem por subtítulos os agricultores e os pastores, que eu pedi, né? Que nós realizamos uma leitura em sala, houve uma aula expositiva em cima desse tema, que é justamente esse momento aí neolítico, e vocês teriam aí para desenvolver 2 questões. A primeira seria para vocês descrever se as pessoas que estão na imagem da página 26 e 27, se eles seriam nômades ou sedentários.
Com certeza vocês optaram aí pela opção sedentários e justificaram por quê? Porque já tinha moradia fixa, já estavam domesticando animais, produzindo, né, plantações, cuidando de pastoreio e tudo mais. E a segunda pergunta foi para vocês enumerar as atividades que essas pessoas estavam desenvolvendo, uma a uma. E aqui nós temos 7 enumeração, cada uma explicando o que eles estão fazendo nessas imagens. Eu creio que vocês acertaram, porque não é difícil de assimilar. Então a aula de hoje, pode mudar aí, a aula de hoje eu quero falar com vocês em breves palavras, a partir da página 28, que vai até a página 32, que finaliza o capítulo 32. Eu irei estar falando por temas esses capítulos, e após eu terminar, eu quero sugerir, vou deixar na secretaria da escola uma atividade com 5 perguntas de marcar X, tá? Que é referente ao primeiro tema que eu trabalhei aí, a parte do paleolítico, neolítico, mais focado nisso, para vocês responderem, para mim ver como é que está essa questão aí de assimilação do conteúdo por parte de vocês. E aí eu vou estar explicando isso aqui, deixando essa atividade na secretaria, vocês estarão desenvolvendo, e eu, no próximo vídeo, deixarei mais atividades para vocês irem desenvolvendo ao longo desses dias, ok? Então vamos lá. O primeiro tema aí que eu tenho, que fala assim, da aldeia à cidade, que está na página 22. Como é que se deu essa formação, né? Essa saída da moradia chamada aldeia para cidade? Bom, foi por conta do desenvolvimento, né, da agricultura, por conta aí do desenvolvimento da pecuária. Tudo isso vai contribuir para que as pessoas que viviam, né, nessas moradias, as chamadas de aldeia, tivessem uma certa melhoria em sua alimentação. Bom, do tema da aldeia à cidade, o que nós vamos aprender aí? Que com a agricultura e a pecuária aumentou a oferta de alimentos, né? E para guardar, para transportar e cozinhar esses alimentos, os humanos começaram a desenvolver o quê? Cerâmica, barro modelado e cozido, para guardar, para armazenar, para poder transportar esses alimentos que estavam começando a ser produzidos em excesso, certo? Então vamos observar o quê? Que as pessoas mais bem alimentadas, tá? Elas começarão a ter o quê? Mais filhos. Diante disso, observa-se que haverá um crescimento populacional, tá? Então, da aldeia para a cidade vai acarretar um crescimento populacional. Cresce a divisão do trabalho. A partir do momento que houve crescimento populacional, vai surgir também a necessidade de aprimorar os instrumentos que se trabalhava na agricultura. Aí surge, então, o arado puxado por 2 bois. Esse arado, ele vai facilitar a produção de alimentos, né, para aquela população que de repente estava crescendo. Diante disso, eles começaram a produzir mais e também começou a sobrar mais alimento. Bom, sobrando alimento, produzindo mais alimento, pessoas começaram a perder os seus empregos. Não terão mais oportunidade de continuar o trabalho na agricultura, terão que buscar outro ofício, outro trabalho. Sendo assim, uns irão começar a construir casas, outros vão mexer com tecidos, com artesãos, ser artesãos de vasos, cerâmicas, ou tecelões, mexer com tecidos, né? Outros vão se dedicar à caça, à pesca, e assim a gente observa que vai haver uma divisão de trabalho. No próximo item, tá aí, surge então o comércio. O comércio que surge, ele surge através da troca de produtos. Aquela pessoa que porventura, né, tivesse
seu, que ele produzia, com um certo excesso aí, o trigo, o azeite, de repente o machado, né, o ferro, ou até mesmo algum produto lá derivado da agricultura, além do trigo, né, cereal, sei lá, qualquer coisa nesse tipo, o que vai acontecer? O comércio que vai surgir nesse momento, ele não vai ser um comércio baseado na base de dinheiro. Não existia dinheiro nesse momento, vai ser troca, tá? O produtor trocando o seu produto direto com outro produtor. A partir desse momento, começa-se a ver aí o comércio nesse período neolítico. Esse comércio através de troca, ele vai ter uma certa continuação que mais na frente ele vai deixar de ser o próprio produtor trocando esse produto com outro produtor, e sim vai entrar a figura de um indivíduo chamado comerciante, certo? É como se o produtor levasse o seu produto para o comerciante, e o comerciante se encarregava aí de revender, passar para frente o produto, certo? Então surge o comércio. Nós temos uma imagem no livro, na página 29, eu creio que vai ser colocado aqui também para vocês estarem acompanhando o que eu estou dizendo, certo? Então surge o comércio, finalzinho do período neolítico. E o próximo subtítulo nosso, que está na página 30, a centralização do poder. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram. A população cresceu, criando a necessidade de se obterem mais terras para plantar e criar animais. As aldeias passaram então a disputá-las. Os chefes de aldeia que venciam a disputa passavam a ter mais terras e mais pessoas sob o seu controle, e por isso recebia mais imposto, que à época eram pagos em produtos como cabritos, carneiros e tecidos. Ou seja, o crescimento populacional, o surgimento do comércio vai levar a esses chefes de aldeia a disputar território. Se ele ganhasse, se ele vencesse, com certeza ele teria sob o seu domínio mais território, e ele teria o que mais a seu favor? Mais impostos arrecadados para ele. E esses impostos não eram din-din, não. Esses impostos eles eram pagos com o que você produzia, com o que você criava naquele momento. Porque aqui no caso, como foi citado, geralmente era cabrito, era carneiro, era tecidos, eram vasos, eram ferramentas, certo? O que o trabalhador produzisse, dali ele teria que pagar uma parte de impostos a esses líderes que venciam líderes dessas aldeias, né, que venciam essas pequenas guerras. Então assim a gente vai observar que aquele chefe que controlava mais aldeia e contribuinte, aos poucos ele começou a fortalecer o seu poder e vai acabar se tornando o quê? Um rei. Era um rei que vai governar no seu palácio, né? E ele vai começar a governar, esse palácio vai ser da sua residência, só que ele não vai governar só, como a gente sabe, desde que mundo é mundo, como vocês bem sabem, o prefeito ele não governa sozinho, o governador ele não governa sozinho, o presidente não governa sozinho, ele tem aí pessoas que trabalham junto dele na administração, ajudando a ele a cuidar, né, do que lhe cabe, se é uma cidade, se é um estado, se é um país. Nesse caso, o rei ele vai ter as pessoas que irão auxiliar a ele nesse governo. Um irá auxiliar na justiça, outro na cobrança de impostos e outros na segurança. Isso era uma pequena formação de estado, de governo no período neolítico, o finalzinho do neolítico que vocês estão vendo aí surgir. E esse processo é chamado de centralização do poder. É o nome do nosso tema que estamos falando agora. Centralização do poder. Poder este centralizado nas mãos dos reis. Em alguns estados antigos, o rei, tá, era o servidor do Deus da cidade. Esse é o caso do rei representado na estátua ao lado. Ele era o rei de Lagash, cidade da Mesopotâmia.
Para quem não sabe, aí Mesopotâmia é a atual cidade hoje, né? É a atual cidade hoje. É um país, aliás, hoje chamado aí Iraque. Mesopotâmia, a localização entre os rios Tigre e Eufrates, foi ali naquela região da Mesopotâmia que surgiu as primeiras cidades. Por isso nós estamos dizendo aqui desse rei Lagash, né? De Lagash, da cidade, de uma antiga cidade da Mesopotâmia, porque foi na Mesopotâmia que surgiu as primeiras civilizações. Aí vocês vão aí para a página 31, quase finalizando este capítulo, vocês irão observar vários quadrinhos com várias setas, tentando explicar isso que eu acabei de mencionar para vocês. No primeiro quadrinho, vocês vão observar várias aldeias, né? E também vocês vão observar que está começando a haver aí um crescimento populacional das aldeias. E essa população, esse crescimento vai acabar desencadeando aí na necessidade de eles terem mais terras para comportar um elevado número aí de pessoas. Diante disso, surge as disputas, como eu já comentei com vocês. Os líderes dessas aldeias começarão a disputar quem vai ter mais terra, né? Os chefes de aldeias vão começar a disputar. O vencedor acabava tendo aí em suas mãos o maior controle de contribuintes, o maior controle de impostos. Impostos esses que eram pagos em forma de produtos que cada um naquele tempo produzia. No próximo quadrinho vocês vão observar aí que esse vencedor, né, que tinha mais terra, mais contribuinte, ele vai tornar um possível rei. Que vai se tornar um possível rei. O líder que conseguir mais riqueza, arrecadar mais impostos, ele acaba se tornando o rei. E o rei, ele não governa sozinho, ele governa em seu palácio, como eu disse para vocês, com a ajuda de alguém que vai auxiliá-lo na cobrança de impostos. Página 31 tem um subtítulo que fala aí o processo de formação do Estado. Se vocês analisarem, se vocês estão me acompanhando com o livro de vocês aberto, vocês estarão aprendendo, fica até mais fácil a assimilação, porque nós temos aí algumas imagens, algumas ilustrações que nos ajudam a raciocinar, né? Melhor, o que eu acabei de dizer no subtítulo anterior, a centralização do poder. Exatamente, nesses quadrinhos está explicando como que se deu essa centralização. No primeiro quadrinho mostra o crescimento da população e a necessidade de terem mais terra devido ao crescimento da população. No segundo quadrinho nós vamos ver aí chefes de aldeias disputando terras, disputando territórios. E no terceiro quadrinho, o que vence, ele acaba tendo a chance, né, de ter aí maior contribuição de impostos. No quarto quadrinho, esse vencedor que teve mais arrecadação de impostos tem mais chance ainda de se tornar um rei. Uma vez rei, ele governa o seu palácio na sua residência com a ajuda, tá, de pessoas que vão estar auxiliando ele aí na cobrança de imposto, na aplicação das leis e também na segurança. Tá? O rei, a gente observa aí que ele não governa sozinho, ele vai governar justamente aí com algumas pessoas auxiliando, mas desde que o mundo é mundo, todo e qualquer governante não tem como governar sozinho. Isso cabe a um prefeito, cabe a um governador, cabe ao nosso presidente. Sempre existe um corpo administrativo que está distribuído aí na área da educação, na área da saúde, né? Na área do esporte, assim vai por diante, várias secretarias que são criadas para poder suprir a necessidade do povo. E o último tópico que nós temos aqui da página 32 vai falar da formação da cidade. Então veja bem, período neolítico, só fazendo uma recapitulação para vocês. Período neolítico,
tornaram-se sedentários, começaram a dominar a agricultura, instrumento de trabalho é a pedra polida, vão começar a domesticar animais, a moradia vai passar a ser em aldeias, vai haver um trabalho no primeiro momento coletivo, no segundo momento vai haver a divisão de trabalho, certo? Depois da divisão de trabalho, vocês vão observar aí que falamos sobre o surgimento do comércio, que vem no primeiro momento através de troca de produtos, né? Esse trabalho, esse comércio feito através do troca de produtos, mais tarde vai ficar por conta do próprio comerciante. E depois nós chegamos aí naquela questão da centralização do poder na mão dos reis, que se dá através das disputas de chefes de aldeias, né? E chegamos na figura de um rei governando com a ajuda de algumas pessoas para poder manter a unidade aí do seu povo. E aí nós chegamos nesse tema aqui, a formação da cidade. A cidade, ela vai se distinguir das aldeias por 3 características. Por quê? Porque vai ter maior divisão de trabalho, vai ter um comércio feito com regularidade e também um poder centralizado. Então nós vamos entender que as cidades, elas surgiram através dessas 3 características. A partir do momento que deixa de ser todo mundo trabalhando na agricultura, e sim para ter um artesão, um construtor, um que vai tecer tecidos, outro que vai mexer com cerâmicas e assim por diante, né? Outro que vamos ver aqui, o comércio, que vai ter na figura de um comerciante, aonde o produtor leva o seu produto, e depois, por último, poder centralizado na mão do rei, para poder governar pessoas. Tem leis que regem regras, né? Para poder manter aí a unidade, para manter as leis, elas são elaboradas para manter a ordem em determinado lugar. Temos aí os impostos que serão arrecadados e também os policiais, né? Policiais em nossa linguagem, que vai estar mantendo a ordem, fazendo a guarda no que for necessário. Gente, e para finalizar, temos aqui uma imagem na página 32, que temos aí mostrando as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, elas estão registradas aí na Mesopotâmia, no Antigo Egito e também na China. E sempre lembrando que essas primeiras civilizações, elas surgiram primeiramente porque as pessoas, elas foram fixando moradia ao longo das margens dos rios. No Egito, as primeiras civilizações ali ao longo das margens do rio Nilo. Já na Mesopotâmia, as primeiras civilizações que surgirão serão ao longo dos rios Tigre e o rio Eufrates. E já na China é o rio Amarelo e o rio Azul, que com certeza vocês irão aprender mais para frente. Lá por volta do ano 5000 a.C., nós vamos já observar essas primeiras civilizações surgindo. São civilizações que surgiram antes do período da escrita. Nesse período nós vamos também observar um aperfeiçoamento dos metais. No primeiro momento foi o cobre, substituído pelo bronze e também aperfeiçoado aí no ferro. Um instrumento de trabalho, um aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho que surge também neste período. Ok? Então aqui eu fecho o capítulo 22, essa pequena aula expositiva, que eu tenho certeza que se você na sua casa aproveitar esse momento da quarentena, fazer uma leitura juntamente com o vídeo aula que eu acabei de enviar, não vai ter dificuldade nenhuma de assimilação do conteúdo, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que procurar ler para depois fazer as atividades. Então a primeira atividade que eu irei deixar para vocês vai se encontrar segunda-feira, a partir de segunda-feira na secretaria da escola. Vocês estarão lá marcando, mas 5 atividades de marca X, tá? Façam, depois eu vou estar recolhendo para saber como é que a gente vai estar fazendo essa correção. Não é difícil. E
Depois também eu quero deixar mais uma atividade para vocês, registrada aqui na página 33, que diz assim: agora é a sua vez. 2 atividades, uma folhinha deixada na secretaria da escola e da página 33, ok? Então, lembrando, vocês não estão de férias. Não deixe essa mente de vocês ficarem adormecida. Comecem a ler, a estudar, colocar em prática o que vocês estão aprendendo, que eu tenho certeza que logo, logo, muito em breve, nos reencontraremos, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Tchau!